Seja bem-vindo, Jonatas Cruz. Sejam bem-vindos. Então, vocês são da onde? Jonathan Cruz, vocês são da onde? Hoje nós vamos estudar um pouquinho, tá? Sobre princípios. Algumas pessoas estão participando, vão participar de concursos, né? Do concurso da Sejus. Aí eu vou me apresentar, algumas pessoas não me conhecem, né? Outras sim, já são seguidores. Eu sou advogada, também sou servidora pública. Então, assim, eu sei o que é, tá? Estudar para um concurso, o que é estudar para uma prova da OAB. Então, eu venho aqui para compartilhar com vocês, tá bom? Porque é muito árduo mesmo esse caminho nosso, tá, gente? Quem quer se efetivar ou quer advogar, realmente tem que estudar bastante. Por isso que eu tô vindo aqui para compartilhar o conhecimento que eu tenho com vocês, tá? A minha área de atuação é na área pública, licitação, pregão, né? E o que acontece? Eu já fiz uma live, dia 5, sobre princípios administrativos, ok? Para as pessoas que estão estudando, né, para concurso, ou aqueles também que querem ter um conhecimento. Que, como eu sempre falo com vocês, gente, o princípio é a rede. Ou seja, quando você não acha uma brecha na legislação, gente, vai atrás dos princípios, tá? Os princípios, eles são assim, é um canal que você se apega, ok? Então, eu vou passar alguns princípios hoje que caem em prova e também é para conhecimento de vocês, para vocês saberem, para vocês terem conhecimento, tá bom? Mariana, e vocês são da onde? Kátia, Edivaldo, isso. Seja bem-vindo. Tá faltando Kitilane, tá faltando Sérgio na live. Eles sempre estão presentes na minha live e hoje, até agora, eles não estão presentes. Devem estar aprontando hoje que é feriado. Maxilene sempre tá na minha live também. Anderson, seja bem-vindo. Kitilane entrou. Já tava sentindo sua falta, Kitilane. Você sempre participa das minhas lives. Que bom. Isso mesmo. Sempre aprendendo, né, Kitilane? Sempre. Aqui eu tô com os cachorros, tá, gente? Então, se vocês ouvirem algum latido, assim, são as criações aqui da minha casa. Tá? Que hoje eu tô aqui em casa, né? Não tô no escritório, tô em casa. Mas eu não poderia deixar de vir aqui conversar com vocês. Um momento. Mário. Carlos. Se eu não me engano, o Carlos estava na minha última live. Tô gostando de uma menina lá da minha sala de aula. Só que se o namorado dela descobrir, eu tô ferrada. E tá mesmo. Tá mesmo, Mário? O nome dela é Maria Vitória. Ah, Mário. Olha, eu não sou psicóloga não, tá? Eu sou advogada. Mas assim, veja uma outra pessoa. Ai, tem tantas meninas legais por aí. Bonitas. Ela já tem namorado. Você achou ela bonita? Não, mas você vai encontrar outra pessoa. Veja, preste bem atenção ao seu redor que deve ter outra menina bonita que você vai se interessar. Essa aí já tem namorado, tá ferrado mesmo. Daniel. Bom, gente, vamos começar para falar sobre princípios. Tem uma menina que é corintiana. Então, Daniel entrou. Que bom. Então, vamos lá, gente. Eu vou começar a fazer a parte 2 da live sobre princípios, tá bom? Vocês
pegam sua Constituição, tá? A minha tá aqui. A minha é assim, gente. Tá vendo, ó? É porque como eu sou do ramo do direito administrativo e da administração pública, então a minha é diferente, né? A minha vem outros detalhes, tá? Então, vamos lá. Bom, na live passada, eu conversei com vocês sobre o princípio. Trouxe aqui o artigo 37, caput, da Constituição Federal, que fala sobre o LIMP. Não se esqueçam, LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, ok? Pois bem, conversei com vocês sobre o LIMP na live anterior do dia 5 e hoje eu vou dar continuidade aos princípios. Lembrando que o que eu conversar aqui cai em concurso, seja qual concurso que você estiver fazendo que tem a área do direito e o direito administrativo, tá na sua ementa, ou então é para conhecimento mesmo de vocês, tá bom? Tião. Então, vamos lá. Bom, o primeiro que eu quero conversar com vocês aqui é o princípio do contraditório. Vou grifar um momentinho, porque aqui, ó, tá os meus apontamentos, tá? Vou passar para vocês. Bom, o princípio do contraditório e ampla defesa você encontra no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Pois bem, este princípio, gente, ele visa a defesa, tá bom? Ele visa a defesa. Ele já fala, princípio do contraditório e ampla defesa. Ele visa a defesa. Doutora, explique como que procede isso. Vou explicar. Bom, você é servidor público, ok? E você foi chamado para participar de um processo administrativo. Aliás, você foi indiciado, chamado não. Você foi indiciado para um processo administrativo contra você, servidor público. E o que acontece? Faz todo o procedimento interno, ok? E você é chamado. Quando você é chamado, você tem o seu direito, tá? De contraditório e ampla defesa, ok? E nessa ampla defesa, você vai ter direito à cópia do processo. Você tem direito a constituir um advogado se quiser, porque é facultativo, isso cai em prova, podem anotar, tá? É facultativo em defesa administrativa o advogado, não é obrigatório. Anota que isso aí cai em prova, tá? Eu tô trazendo aqui, mas depois eu vou trazer mais pra frente. Porém, já vou falar pra vocês fazerem os seus apontamentos, tá bom? Então, vamos lá. Princípio do contraditório para defesa é para isso, para defesa, ok? E tem a cópia dos autos. Princípio do contraditório para defesa. Se você está sendo indiciado num PAD, você vai sim ter a oportunidade de se defender, tá bom? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, vou grifar aqui. Princípio da segurança jurídica. Princípio da segurança jurídica. Ela é vista como uma proteção, uma confiança. Então, ou seja, gente, o que acontece? O princípio da segurança jurídica, ele dá segurança para você, cidadão, tá? Um exemplo que eu vou dar para vocês. Candidato Y, ele é aprovado no concurso, no município X. Ok? Ok. Só a aprovação dele foi dentro do quantitativo de vagas. Foi dentro do quantitativo de vagas. Tinha 10 vagas para aquele cargo que ele prestou e ele passou dentro das 10 vagas. Ele passou no 5º lugar. Ok? Ok. O que acontece, gente? A administração pública, ela segue o edital. Ela tem que seguir o edital. Então, ela vai chamar, de acordo com a necessidade, né, da administração, dentro daquelas 10 vagas que já estão disponibilizadas, ok? Ok. Só que o candidato, ele passou na 5ª. Então, o direito dele, na 5ª vaga, tá? O direito dele está o quê? Segurado. Líquido e certo, porque ele passou e ele passou dentro daquela quantidade de 10 vagas, ele passou na 5ª. Então, isso sim é cabível o quê? O princípio da segurança jurídica, porque ele cria uma confiança para você, cidadão, entendeu? E uma proteção, ok? Então, a segurança jurídica é uma forma de proteger, tá? Terceiro princípio que eu quero conversar com vocês.
Deixa eu grifar aqui. Princípio da razoabilidade. Ela é vista para impor a obrigação aos agentes. Bom, vou explicar, vou ver um exemplo aqui para ficar legal para vocês. O princípio da razoabilidade, gente, ocorre quando o agente público ele tem que agir de bom senso, tá? Dentro do seu órgão público, ele tem que agir de bom senso, ok? Dentro do equilíbrio. Então, ele vai agir de forma razoável, ok? Então, ele impõe a obrigação dos agentes públicos a realizar suas funções com bom senso. Então, os agentes públicos, eles têm que realizar suas funções com bom senso. Isso é o quê? É o princípio da razoabilidade. O bom senso é a razoabilidade, ok? Quarto ponto que eu quero tratar com vocês. Princípio da juridicidade. Os agentes públicos devem respeitar não somente a lei, mas também outros instrumentos. Vamos lá. Explique para nós, doutor, o que quer dizer o princípio da juridicidade. Pois bem, gente, nós temos o princípio da legalidade, ok? Que eu expliquei dia 5 para vocês, na live passada. Ótimo. Mas, gente, o princípio da juridicidade, é assim com a legalidade. Mas o que trata, doutora, esse princípio da juridicidade? Legalidade eu já sei. E da juridicidade? Gente, da juridicidade é para aqueles casos que você também tem que respeitar decreto, portaria, instrução normativa. Não é somente a lei. Tem outros meios, tem outros instrumentos, ok? Normativos. Então, decreto, portaria, instrução normativa. Você também tem que atuar ali de acordo, entendeu? Com as normas. Então, esse é o princípio da juridicidade, ok? Então, exemplo, um agente público, ele está fazendo... Um agente público se encontra aposentado, ok? Ok. Aí, gente, o que acontece? No município dele, tem um decreto e uma instrução normativa que fala o seguinte: a partir do momento que os servidores que o servidor estiver aposentado, conforme o regime geral de previdência, deverá informar para este ente que ele se encontra aposentado, porque vai gerar vacância. Bom, só que o servidor, ele está aposentado, está recebendo e não informou nada. Ele está infringindo o decreto e a instrução normativa que fala que ele tem que informar. Então, o princípio da juridicidade é para que você siga os decretos, siga a instrução normativa, siga a lei, ok? E esse princípio, ele anda colado com o da legalidade, certo? Pois bem, o outro princípio que eu vou trazer aqui à baila para vocês é o princípio da... Deixa eu grifar aqui. É o princípio da autotutela. Doutor, esse princípio da autotutela, ele é muito falado, muito conhecido. Já ouvi muito sobre esse princípio. Realmente, gente, ele é bem falado mesmo. Bom, esse princípio da autotutela, gente, a administração pública, ela controla os seus próprios interesses, seus próprios atos. Bom, então, o princípio da autotutela, anotem, tá? O princípio da autotutela, a administração pública, ela controla os seus próprios atos. Ok, entendi, doutora. Mas dê um exemplo. Sim, vou dar um exemplo para vocês. Gente, o que acontece? Dentro da administração pública, a administração pública, ela pode rever os seus atos, tá? Tem uma súmula já que trata sobre essa matéria. Então, o que acontece? Esse princípio, ele é cabível nesse momento, ok? Que ele vai rever os seus atos, tá? Então, ele tem a autotutela, de estar revendo os seus atos, ok? Então, ele tem o controle ali
dos seus atos. Então, anotem isso que cai em prova. A autotutela cai muito em prova. A autotutela contraditória, que foi o primeiro que eu falei, cai muito em concursos e também é muito utilizado no dia a dia, tá? Servidor público, então, deve saber de cabo a rabo o princípio do contraditório, ok? Vamos dar continuidade aqui. Aí nós temos também, eu já até gravei um vídeo sobre esses dois princípios que eu vou falar agora, tá? Mas também cai muito em prova, principalmente na parte de direito administrativo, cai bastante, ok? Que é o princípio, deixa eu grifar. Princípio da supremacia do interesse público. Ou seja, o princípio da supremacia do interesse público, ele é sobre o privado. Como assim? O que acontece, gente? O princípio da supremacia do interesse público é quando o interesse ali é para a coletividade, ok? Então, o interesse do público, daquele ente público, ele é maior do que aquele privado que tem uma residência na Rua 10, no bairro Centro, ok? Então, ou seja, vamos supor que o município X, ele precisa construir uma creche no centro da cidade, na Rua 10. E ali, naquele ambiente, ali naquele lugar ali, tem um imóvel, né, que não está sendo utilizado, e ali tem 1 metro quadrado, a distância correta conforme o plano diretor, ele precisa desapropriar. Então, ou seja, ele vai estar avocando o princípio do interesse público sobre o privado, ok? Então, esse é um dos princípios e também é uma das pedras de toque. Cai em concurso, tá, gente? Que quando fala sobre pedras de toque, é o princípio do interesse público, tá? Supremacia do interesse público sobre o privado e da indisponibilidade. São esses dois princípios que são de pedras de toque e cai em prova desse jeitinho que eu tô falando, tá, gente? Pedras de toque. Podem anotar no apontamento de vocês, ok? Cai assim, dessa forma que eu tô falando mesmo, tá? Então, vocês entenderam, né? O princípio da supremacia do interesse público o interesse público é visto como prioridade acima do interesse privado. Por isso que eu dei esse exemplo da creche, tá? Na Rua 10, no centro, que ali dá para construir, só que tem um imóvel que é de um terceiro, então precisa ser desapropriado. E é para o interesse da coletividade, ok? Então, o interesse público sobre o privado. O outro princípio que eu quero trazer aqui para vocês, eu vou grifar aqui também. Um momentinho. Princípio da indisponibilidade do interesse público sobre o privado. O que acontece, gente? O princípio da indisponibilidade do interesse público sobre o privado, o agente público aplica conforme a lei. Ou seja, ele vai atuar conforme a lei. Só que ele não pode agir para o interesse próprio, tá bom? Então, o princípio da indisponibilidade do interesse público, ele vai sim atuar conforme a lei, mas ele não pode agir para o interesse próprio. Eu coloquei um exemplo aqui, porque como eu trato muito da matéria de licitação, eu trouxe um exemplo sobre licitação mesmo. Bom, quando o ordenador de despesa, ele vê que ele precisa fazer uma licitação, essa licitação não vai ser só por interesse da administração pública, gente. Essa licitação também vai ser interesse para a coletividade, para o interesse público. Então, gente, esses dois últimos princípios que eu falei, princípio da indisponibilidade do interesse público e o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, ambos visam a coletividade, ok? Ambos visam a coletividade. Não podem atuar para o seu próprio interesse. A administração pública não pode atuar para o seu próprio interesse. Ele tem que atuar para a coletividade. Então, esses dois últimos princípios que eu tô trazendo aqui para vocês, eu já gravei um vídeo sobre eles, tá? E eles são vistos como pedras de toque, ok? Então, cai dessa forma em concurso, tá bom, gente? Ok? Então, assim, eu só trouxe hoje esses princípios, tá? Mas eu vou trazer outras matérias
sobre o concurso da Sejus, na parte de direito administrativo, tá? Eu vou marcar aqui, provavelmente eu vou fazer uma live no sábado com vocês, tá bom? Mas eu trouxe os princípios mais relevantes, os que mais caem em concurso, para vocês terem esse conhecimento. Assim como o LIMP, né? Porque eu já falei do LIMP no dia 5, ok? E ele cai muito, né? O LIMP cai demais. O que acontece? Quando cai igual assim licitação, qual o princípio? Visam mais o princípio da impessoalidade. Conversei lá no LIMP para vocês. Ok? Eu conversei lá no LIMP para vocês. Então, assim, eu espero que vocês tenham feito os apontamentos necessários, tá? Sobre esses princípios. Vou retornar aqui com a aula 3, que essa é a aula segunda. Vou retornar aqui com a aula 3, para que vocês possam fazer os apontamentos, continuar. Dê uma revisão de LIMP. Então, o LIMP, como a Kitilane falou, o LIMP, ele se encontra no artigo 37 caput da Constituição Federal, tá, gente? O artigo 37, ele tá dentro do capítulo da administração pública da Constituição Federal. Então, ou seja, o LIMP, ele tem são cinco princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Sendo que eficiência, que é o último, ele é o mais novo. Ele veio através da Emenda Constitucional 19 de 98. Isso cai em concurso, tá? Então, não se esqueçam. Eficiência é o mais novo do LIMP, é o mais novo, e ele entrou em 98 pela Emenda Constitucional 19. Isso cai em prova desse jeitinho que eu tô falando. Então, não se esqueçam disso, ok? Porque o princípio da eficiência, gente, ele veio para quê? Ele veio para que a administração pública se torne mais eficaz, mais célere, né? Com menos burocracia. Tanto que o princípio da eficiência, ele é visto como gerência administrativa. Por quê? Porque ele veio por meio de uma reforma administrativa, né? Conforme a Emenda Constitucional 19 de 98, ok? Então, ele é visto como gerência administrativa. E isso também cai em prova, esse nome bonitinho que eu tô falando. Gerência administrativa. Qual é o princípio cabível? Princípio da eficiência. Então, assim, vocês não podem esquecer, tá? Porque o LIMP cai muito em prova. Então, gravem dessa forma, tá? Que fica mais fácil para vocês estudarem. LIMP, artigo 37 caput. Lá se encontra 5 princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Por isso que na minha primeira live eu fiz questão de falar do LIMP, gente, porque o LIMP cai muito em prova. Lembrando que o princípio da legalidade cai dentro do direito constitucional, cai dentro do direito penal, não é só no direito administrativo, ok? E por isso que na minha primeira aula eu fiz questão de falar do LIMP, porque cai bastante. Os princípios que eu trouxe hoje são os demais princípios que também caem muito em prova, como o princípio do contraditório, cai muito em prova, né? Pode cair na sua prova de direito administrativo, na sua prova que tenha direito penal, né? O processo penal, cai muito, tá? E o princípio também contraditório, ele é muito utilizado, né, gente? No PAD, ok? No PAD que tem, tá? Dentro do serviço público, do mundo do serviço público, né? No estatuto tem o processo administrativo disciplinar, que eu vou também trazer uma live sobre o processo administrativo disciplinar, porque isso também cai em prova, tá? Então, assim, hoje eu trouxe esses 7 princípios, que cai muito em prova, esses 7 princípios, ok? Princípio do contraditório, nós estudamos hoje segurança jurídica, razoabilidade, juridicidade, autotutela, supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público. Espero que vocês tenham feito, né, os devidos apontamentos sobre esses princípios. E eu vou vir, sim, outra live, provavelmente no sábado. Eu vou avisar aqui nos meus stories, tá, o horário. Dando continuidade dentro do direito administrativo, eu tô focada mais na prova no concurso da Sejus. Porém, vocês que são concurseiros ou vocês que querem aprender ou ter mais conhecimento, também podem, né, fazer parte dessa live. Vai ser uma satisfação vocês estarem aqui,
ok? E o que eu puder compartilhar com vocês do conhecimento que eu tenho, eu vou compartilhar sempre, ok? Então, eu agradeço, tá? Por vocês terem ficado aqui, né? Esses minutos aqui da live. Obrigada a todos, Rony Santos, Júnior, Kitilane. Que bom que vocês estão aqui. Que legal, Pezinho entrou agora. Ai, que bom. Isso é muito bom, gente, que vocês, né, estão participando. Que ótimo, que ótimo. É bom que quanto mais eu vier aqui conversar com vocês, eu vou ficar muito satisfeita, tá? Só por vocês terem esse conhecimento, né? Porque conhecimento tem que ser compartilhado. Eu penso que vocês têm esse mesmo pensamento que eu tenho. Que legal, que bom que vocês estão aqui. Obrigada, tá, gente? Então tá, sábado eu vou voltar para nós conversarmos e vou colocar nos meus stories o horário que eu vou fazer a live, ok? E também vou colocar qual vai ser a matéria que nós vamos conversar, ok? Dentro do direito administrativo. Não deixe de fazer o apontamento de vocês. Eu faço o meu, sou uma eterna estudante. Então, eu faço o meu e vocês também vão fazer o de vocês aí, ok? Obrigada, gente. Tchau.